Bem, boa tarde a todos, a todas e a todos presentes aqui na data de hoje. Bem, a gente queria falar hoje rapidamente sobre algumas campanhas que são extremamente necessárias no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas que elas acabam sendo e se tornando excludentes porque elas são feitas por pessoas que fazem parte da hegemonia social. De que campanhas que eu estou falando? E aí eu trago aqui dois projetos de leis que viraram leis do vereador Gerson da Farmácia, que cria o Novembro Azul e o Outubro Rosa. Foi protocolado nessa casa no final do ano passado, pelo meu mandato, uma legislação que criava o Dezembro Violeta. E que, infelizmente, ela não foi aprovada por não entendimento desta casa, né? Por acharem que essas leis contemplariam. Mas fiz aqui esse exercício, mais um ano estou eu falando a mesma coisa aqui nessa tribuna, né? De que essas leis, por mais necessárias que são, Gerson, a gente precisa fazer essas alterações, porque a sociedade ela evolui, ela muda. E essas leis elas já se encontram obsoletas. Então, como os nobres vereadores não acharam prudente votar a criação do Dezembro Violeta, e como vocês se comprometeram naquele dia, né, em que se eu encontrasse nessas legislações presentes a não contemplação desses indivíduos trans, que era para mim protocolar a modificação dessas legislações que os nobres vereadores votariam. Então, eu quero dizer para vocês que eu estarei protocolando a modificação dessas legislações, assim como os nobres vereadores se comprometeram naquela sessão, quando foram se justificarem e tudo mais, porque a gente precisa falar sobre os corpos trans. E aí eu trago agora, presidente, uma notificação da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Quando nós falamos de Novembro Azul, e aí eu vou citar mais uma vez o Gerson, porque é o vereador que tem essa propriedade para falar sobre a saúde, Gerson. Nós falamos de pessoas, mulheres trans e travestis, são mulheres que na prática têm próstatas, né? E aí nós estamos falando que não há dados sobre nós, sobre esse tipo de população, justamente por essas campanhas não embarcar essa corporeidade, essa diversidade social, né, Luna? Nós temos também uma questão que é fundamental, que é a hormonização, que ela acaba sendo um fator de risco. A hormonização, para quem não sabe, quando uma pessoa trans, uma mulher trans, uma travesti faz a hormonização, ela acaba mexendo inclusive com a próstata. Então, se nós estamos falando de um Novembro Azul ligado ao homem, nós precisamos entender que não são somente homens que têm próstatas. Nós precisamos entender que mulheres trans e travestis também têm próstatas. Nós precisamos, inclusive, contemplar e respeitar isso, que aí não cabe a ideologia de cada um de nós, até porque nós vemos um país democrático, com poderes instituídos democraticamente, e que o próprio Poder Judiciário já reconheceu mulheres trans e travestis enquanto mulheridades. Outra questão também é a formação médica, que não considera nossos corpos. Então, nós precisamos falar justamente disso também nessas campanhas, né? E a questão, e aí eu falo diretamente com você, mulher trans, travesti, que utilizem-se da campanha do Novembro Azul, procurem uma unidade de saúde, vá ver sua saúde, né? As questões, como eu falei para vocês, meninas, da hormonização, né? A questão da obesidade, do sedentarismo, do fumo, do álcool, tudo isso pode acarretar a questão e a formação do câncer de próstata. E é fundamental nós, pessoas travestis transexuais, garantirmos também a nossa saúde. Porque o que esse sistema quer é a nossa morte. E como que nós vamos reivindicar isso? Ocupando também um sistema único de saúde, que ele é universal e ele é feito para todos, para também cuidar da nossa saúde. E só para vocês terem noção, meninas, se for diagnosticado o câncer de próstata com antecedência, a incisão, né, da cura é de até 95%. Então, nós precisamos fazer os exames. Então, você, mulher trans e travesti, principalmente vocês, mulheres trans e travestis acima dos 45 anos, procurem uma unidade de saúde, né? Nós, como eu falei, espero poder conversar com os nobres vereadores e que a gente chega no entendimento juntos, porque não é simplesmente protocolar um projeto de lei, né? A gente precisa conversar para que os nobres vereadores entendam do que eu estou falando, a necessidade do que eu estou falando, né, Marcos? A gente compreenda junto a necessidade da sociedade, porque é isso. Nós estamos aqui representando o povo de Araraquara, nós estamos aqui não para representar apenas um segmento. Então, estou aqui demonstrando para vocês que nós precisamos avançar, que existe um segmento da sociedade que está desassistido
politicamente. E como agentes políticos, como lideranças eleitas democraticamente, nós somos responsáveis também por estar acolhendo essas pessoas. Então, peço para que a gente possa fazer cada vez mais esses debates, inclusive entre nós dentro desta casa, dialogando cada vez mais, dialogando com a sociedade e as pessoas entendendo que a sociedade ela é muito mais diversa do que ensinaram para nós no passado, ou até mesmo do que esse sistema, essa sociedade que se coloca de uma forma hegemônica, higienista, tenta mostrar para nós. Então, me encerro por aqui. Uma ótima sessão a todos nós.